cara falou assim, não, a gente é a cereja do bolo, a gente é o ápice da evolução. Carnívoros, herbívoros, aqueles que voavam, aqueles que caminhavam, aqueles que nadavam. Todo lugar tinha dinossauro, o pau estava quebrando. Eles dominavam, eles eram os caras. Então para de achar que isso é a cereja do bolo, tá, meu filho? Isso é importante para sua mãe, para seu pai. Né? A certeza que a gente tem é que a gente vai ser extinto. É muito mais fácil desextinguir alguém ou conservar o que tá aí. Não precisa ser extinto agora. Vai, mas vamos demorar um pouquinho, né? Tá legal, né, velho? Tá Vamos continuar aqui um pouco. agora. Eu vou dar aqui uma notícia que eu não gostaria de falar pra ninguém. O humano vai ser extinto. Na verdade, todo mundo vai ser extinto. Hoje, nesse podcast, o pau vai quebrar, você vai sair daqui com crise de consciência. E essa é a ideia, fazer todo mundo pensar, né? Não? Vai ser extinto, a gente só não sabe quando, né? Só para acalmar vocês aí, na realidade, todo mundo vai ser extinto. Na história da vida é assim. As espécies, elas são originadas e elas desaparecem. Existe um tempo para existir aqui na Terra, depois desaparece. Normal, faz parte do planeta. Então, hoje aqui a ideia é a gente conversar sobre biologia de conservação, engenharia genética, extinção, evolução. Hoje é um podcast que vai ter muito conteúdo, né? Vai ter muita coisa de notícias também que a gente vai trocar ideia. Então, professor Daniel Marques, com meu amigo Ângelo. Bora. Vamos trocar essa ideia aqui, vai ser muito massa. Então, a ideia é a gente primeiro discutir essa questão de extinção. Isso é um processo natural. Hoje em dia, a gente sabe que espécies viventes representam mais ou menos aí 1% das espécies que já viveram, já passaram por aqui. Então, é um processo natural, né? Todo mundo entende que extinção, nenhuma espécie é infinita ao longo do tempo. Se a gente tem evolução é modificação das características ao longo do tempo. Então, se a gente pega uma espécie recente, igual o Homo sapiens, uma espécie aí que tem por volta de 150 mil anos, 200 mil anos. O que não é nada, né? Que não é nada. Na escala evolutiva, isso é nada. Então, a gente tem a espécie original de 200 mil anos atrás, com características fenotípicas diferentes das que tem hoje. E se a gente projetar o futuro, vai desaparecer. Então, e faz só parte. Para a gente acabar com a arrogância e tudo mais, achando que a gente vai ser sempre capaz de dar um jeito nas coisas, é porque se a gente colocar a história da vida na Terra assim, se a gente condensasse isso em um ano, imagina que toda a história fosse por um ano só. O humano, ele ia surgir nos últimos segundos. Imagina a gente lá no Réveillon. Ali vai 10, 9, 8, 7, 5, 4, surgiu o humano. Ou seja, a gente acabou de aparecer aqui, a gente é muito recente e a gente tem a arrogância de achar que a gente não vai ser extinto nunca. Não, mais do que isso, a gente acha que o ser humano, eu não, tá? Mas tem muita gente que acha que o ser humano é o ápice da evolução. O cara fala assim, não, a gente é a cereja do bolo, a gente é o ápice da evolução, a espécie mais inteligente, a espécie mais não sei o quê. Aí pega uma bactéria lá e morre. Assiste o episódio das bactérias para você ver que tem dois bem interessantes, as superbactérias e também a importância da relação das bactérias com a gente. Da microbiota. Pois daí. Muito legal. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça. Evolução é um processo natural, extinção é um processo natural, e o ser humano ele chegou muito no finalzinho da escala evolutiva e a gente não é o ápice da evolução. A gente tem um podcast que a gente fala que a gente continua evoluindo. Então, se a gente parte do pressuposto que a gente ainda evolui, quer dizer que a gente não é perfeito nesse sentido de não precisar mais de ter nenhum sentido de mudança. A gente está em constante mudança, modificação. Então, para de achar que isso é a cereja do bolo, tá, meu filho? Isso é importante para sua mãe, para seu pai. Viagem, olha lá. Uma coisa legal que a gente pode pensar é que já tivemos alguns grandes eventos de extinção aqui na Terra. Massa. Separei dois aqui para a gente poder trocar uma ideia. Tem extinções em massa. 5 extinções em massa. A galera desapareceu. É. Olha só esse evento aqui. Ó. Há 251 milhões de anos, lá no Permiano, na fronteira entre a era Paleozoica e Mesozoica, desapareceram 96% das espécies que eram marinhas. Olha que legal. E muitas espécies terrestres, sacou? E aí a galera imagina o que aconteceu, né? Parece que foi relacionado a vulcanismo. Então, o vulcão entrou em erupção, isso mudou completamente o ambiente. Tem a lava do vulcão que cobriu muitas áreas, já matou muita coisa. A cinza do vulcão também foi responsável por mudanças climáticas. E também a grande liberação de gás carbônico. Hoje a gente está vivendo um problema do aumento do gás carbônico aqui na Terra.
Só que nesse momento, o aumento do gás carbônico foi muito intenso. Como consequência, teve a acidificação dos oceanos, que é uma coisa legal pra caramba. Que a gente vê hoje falar, tá rolando, né? A gente tem essa discussão. E aí mudou o pH do oceano em larga escala. Pensa assim, bicho, muita gente não está adaptada a essa nova condição abrupta, né? Então, demais. Grande parte pode realmente morrer. Tem aquela reação clássica, gás carbônico mais água forma o ácido carbônico. O ácido carbônico em meio aquoso libera H+. Isso. E ao liberar H+, a gente tem acidificação, o que atrapalha muito a construção do carbonato de cálcio. E quando a gente pensa, por exemplo, nos corais, alguns moluscos, eles usam carbonato de cálcio na construção da estrutura do corpo deles. Isso daí é um problema grave pra caramba. Fora que aumentou muito a quantidade de fósforo. Olha que legal isso daí. Quando aumenta muito o fósforo, se aduba o ambiente. Ao adubar o ambiente, alguns se dão bem, né? Multiplicam, depois morrem, depois entram em decomposição. A decomposição gasta oxigênio. Tirou o oxigênio do ambiente aquático. Parece muito com um processo que a gente estuda hoje, que chama eutrofização. Interessante, legal. Então foi uma treta. Então essa foi uma extinção em massa importante, né? 96% das espécies marinhas deu ruim, é muita coisa. E aí é bom a gente entender a questão assim, se muita gente está desaparecendo, muitas espécies desaparecem, você gera uma espécie de uma lacuna, né? Muitos nichos a serem explorados. E aí aquelas espécies que sobram começam a irradiar. Começa a irradiar. Porque tem, né, muito lugar para explorar. Eu acho legal pra caramba o exemplo que aconteceu lá no Cretáceo. Foi há 65 milhões de anos. Que foi quando o meteorito caiu aqui na Terra e teve a extinção dos dinossauros. Fico imaginando como é que era a situação, né, cara? Os dinossauros dominavam a Terra e estavam bem longe de perder a disputa, sacou? Eles estavam ali em todos os lugares, sacou? Estavam dominando tudo. Eles conseguiam ocupar vários nichos ecológicos. Os nichos ecológicos existiam dinossauros, por exemplo, carnívoros, herbívoros, aqueles que voavam, aqueles que caminhavam, aqueles que nadavam. Todo lugar tinha dinossauro, o pau estava quebrando. Eles dominavam, eles eram os caras. Estavam de boa aqui na Terra, de repente, é como se eles tivessem a capacidade de olhar para o céu e interpretar, eles iam ver, por exemplo, uma luzinha vindo chegando, sacou? Uma luzinha que foi aumentando. Uma luzinha ficando maior. Foi ficando maior, sacou? E se eles tivessem a capacidade de interpretar, eles teriam ficado preocupados, sacou? E caiu lá no México, esse meteorito. E não era pequenininho, não. O negócio era grande, sacou? Os dados são bizarros. O negócio era gigante. Gerou uma cratera ali de quilômetros e tudo mais. E quando ele gerou essa cratera, de cara teve muito incêndio. Parece que teve incêndio durante bastante tempo ali. E ele também levantou uma nuvem de poeira muito grande. E depois dessa nuvem de poeira muito grande, o Sol começou a ter uma dificuldade de chegar aqui na Terra. O Sol, né? E aí começou a esfriar, né, cara? E você imagina. E reduziu a taxa de fotossíntese também, né? Reduziu pra caramba. Se o Sol não chega, pensa a cadeia alimentar. Então você imagina, sem fotossíntese. Então já a base da cadeia alimentar ficou prejudicada demais. E sempre bom a gente, né, como professores aqui, a gente deixar as coisas claras. Evolução não é uma tendência ao aperfeiçoamento. Isso a gente sabe que não é assim que funciona. Então, entenda que o ambiente foi modificado, você teve uma modificação ambiental, espécies sendo extintas e outras aproveitando a oportunidade. Então, você pensa ali, tem uma pressão seletiva. Aquele mamífero que estava ali, geralmente de hábito noturno, sempre escondidinho, porque tinha muito dinossauro, era difícil sair para fazer as coisas. Aí os dinossauros desaparecem. Agora essa espécie ela consegue explorar melhor o recurso que ela tem e aí começa a se espalhar pelo planeta. E é muito doido quando a gente dá essa aula, porque a galera não entende quando eu falo assim, todos os mamíferos de hoje derivam de um ratinho noturno, zoiudo, esquisito. Aí o cara fala, na sala dá aquele clima assim, baleia veio de rato, porque o aluno acha que é tipo assim, hoje você é rato, amanhã você é baleia. Do nada, né? Vou ali virar uma baleia e já volto. Não é assim que funciona. Então você tem que ter tempo para que ocorram as modificações. E se a gente volta na história evolutiva do mamífero, a gente fala que é um grupo monofilético. Legal. Não é assim? Então a gente tem uma origem. Então, todos os mamíferos que você conhece hoje irradiaram de uma espécie ancestral. Então, aquele grupo, né? Imagina os ratinhos lá, eles começam a se espalhar. A pressão seletiva de um determinado lugar é diferente do outro. Começam a sofrer pressões seletivas diferentes e começam a ser selecionados de forma diferente. Legal. Então, toda a diversidade que a gente tem hoje veio de um único lugar, mas devido ao tempo que você precisa para isso,
e com as pressões seletivas diferentes, você tem a diversidade de mamíferos de hoje. Maravilhoso. Então a gente pode imaginar, por exemplo, assim, vamos imaginar que tinha um grupo inicial de mamíferos que era da mesma espécie. E aí, por algum motivo, tem uma barreira geográfica. Vai espalhando e depois não consegue voltar para o lugar que você era. Espalhou. Já espalhou. E já não conecta mais com outra população. Aí, ao longo do tempo, aí os fatores evolutivos vão atuando. Então, a gente tem várias coisas que podem gerar mudanças. Vamos supor assim, uma coisa aleatória que gera mudança, gera novos genes. As mutações vão acontecendo. Além disso, outros fatores vão atuando junto com as mutações. Tem uma coisa que é legal pra caramba, que chama segregação independente. Eu acho isso foda demais, cara. Legal. Você pode reparar uma coisa, bicho, que às vezes, cara, você tem lá, na mesma família, 2 irmãos, eles são completamente diferentes, cara. O que explica isso? A segregação independente. Vou até contar um caso curioso aqui que aconteceu comigo uma vez no carnaval. Eu era novo, cara. Bicho, você vai acreditar. Isso daí foi tenso, assim. Eu era novo, cara. E eu era solteiro, né? E aí o meu amigo, ele namorava a menina, entendeu? Ele tava namorando a menina lá e tal. E a menina era bonita, né? Aí a gente ia pro carnaval lá em Diamantina. A pobreza era grande, a gente ia ficar acampado lá no quintal de uma casa no carnaval. Só que eu ia ficar na minha barraquinha e ele ia ficar com a namorada na outra barraca e tudo mais. Eu tava indo, aquela coisa. E aí ele me ligou. Falou assim, deixa eu te pedir um favor. Tem como a irmã da minha namorada dormir na barraca com você? Aí eu lembro que eu fiquei todo feliz, né? Eu falei com ele assim, eu mantive a postura, falei assim, claro, pode dormir sim. Eu desliguei o telefone assim, eu tava comemorando. Ô, bicho, você não vai acreditar, que eu vi a irmã da menina, velho. Não tinha condições. Não tinha condições. A irmã era bonita. Era completamente diferente da irmã. Não tinha nada da beleza da irmã. E aí eu tive que dormir com a menina lá, né, na barraca, o carnaval inteiro. Lasquei. Se for seguir esse padrão aqui, tô bem. Vou dormir com a menina bonita do lado. E aí você junta mutação, segregação independente, crossing over, aí deriva gênica, que é uma coisa que a galera esquece, né, e que é fundamental, né, cara? Deriva gênica é legal também. Deriva gênica é legal. Você vai mudar a frequência dos genes da população ao acaso. Tipo, acontece uma catástrofe aí, quem morreu por causa da catástrofe? O melhor? O pior? Ou morreu ao acaso? Morreu ao acaso. Isso vai mudando. E as duas populações, então, ao longo do tempo, a distância genética entre elas vai aumentando. Elas vão ficando cada vez mais diferentes. Chegou no momento que a gente tem a raciação, a origem de subespécies, e que ainda são da mesma espécie. E depois de um tempo, se não se conectam, a distância genética vai ficando maior ainda, maior ainda, maior ainda, até que chega no momento que a gente tem o quê? O que a gente chama de isolamento reprodutivo. E aí isso evidencia o processo de especiação. Legal, conceito muito legal para a prova, viu, gente? Muito legal, muito bom. Mesmo sabendo que tem espécie diferente que cruza e gera filhote, né? Isso, o conceito biológico de espécie tem aqui uma parte para a gente trocar essa ideia, mas a gente tem que partir de um parâmetro, né? Então, a natureza ela não tem que respeitar o que o ser humano diz, mas ao mesmo tempo, a gente quer criar conceitos para entender melhor a coisa. Então tem lá o conceito biológico de espécie. Tem vários conceitos, na verdade. Mas, em partindo desse pressuposto, você acha que as espécies não reproduzem. Espécie A e espécie B são isoladas reprodutivamente. Ainda parece muito comum isso, porque a maioria das vezes é assim realmente, né? Funciona, na maioria das vezes. A gente queria que ficasse bem claro para vocês, então, que depois de uma grande extinção, a tendência é uma grande irradiação. Então, diminui as espécies e aumenta de novo. Isso é rápido, acontece? Não, demora muito tempo, milhões de anos. E esse tempo, assim, eu costumo dar exemplo, assim, imagina que você vai tirar uma foto por dia sua durante 10 anos. Aí imagina você pegar 3 fotos subsequentes. Ontem, hoje e amanhã. Em qualquer intervalo. Né? Legal. As 3 fotos vão ser iguais. Você vai ter 3 fotos subsequentes, a mesma pessoa. Agora pega a primeira, depois de 10 anos pega a segunda. Legal. Aí já são pessoas diferentes. Aí você percebe a mudança, né? Mudou muito. 10 anos eu envelheci. Tipo isso. A evolução é assim. Você pega lá a baleia que está hoje, pega lá o rato lá atrás, nu. Como é que esse cara, um deu origem ao outro? Mas é porque a gente não tem todo o registro no meio do caminho. Essa que é a dificuldade. É a dificuldade, é difícil de enxergar. Não dá para colocar a foto do Daniel bebê e o Daniel adulto e falar assim, é ele. Nem minha mãe eu acho que identificaria mais, sacou? Então, tenta entender a evolução nesse sentido. É um passo a passo muito gradual de uma geração para outra. Não muda praticamente nada, mas se a gente pegar milhares de gerações, cara, mudou. Aí você vai ver que tem diferença. Né? É um bom exemplo assim, para a galera visualizar. Então, acho que deu para introduzir. Né? A gente trocou uma ideia legal aqui sobre evolução, extinção de espécies. E aí, seguindo aqui nosso roteirinho,
a ideia é a gente discutir aquelas notícias sobre desextinção, recuperação genética. A gente, como ser humano, a gente está interferindo tanto no planeta que a gente diz que a 6ª extinção em massa já está rolando. E a gente vê que a gente está destruindo floresta, contaminando rio, oceano, mudando o pH do oceano. E a galera, várias espécies estão morrendo antes da gente descobrir que ela existe. Total. Então a gente já classifica assim, está rolando uma 6ª extinção por ação antrópica. E aí, o que alguns institutos, algumas pesquisas tentam... Eu acho que até meio que a pessoa meio que assumindo uma culpa, né? Pô, a gente está lascando tanto negócio, vamos tentar agir. Só que a discussão de tentar, por exemplo, fazer a desextinção do lobo, sei lá o quê. Cara, dá um passo para trás e tenta impactar menos o ambiente para conservar o que tem do que ficar tentando recuperar um mamute que já está extinto há sei lá quantos mil anos. É muito complexo. Então, é muito complexo. Então, assim, a ideia é que a gente trazer alguns exemplos para discutir e ver algumas possíveis consequências disso, mas já fica a reflexão. É muito mais fácil, entre aspas, desextinguir alguém ou conservar o que está aí. Né? Então, fazer uma análise assim, se o povo tentar se impactar menos, ganhar menos dinheiro, consumir menos, poluir menos, seria muito mais inteligente do que... Será que trazer o mamute de volta iria trazer tantos benefícios assim? Galera fala, o mamute ele pisoteia ali a região do permafrost, diminui ali o degelo, sacou? Tem umas ideias. Mas é muito complexo, cara. Porque vamos imaginar que a gente consiga trazer, que a gente não conseguiu, né? O que eles estão fazendo é o seguinte... É doideira. É porque o mamute, se a gente for parar para pensar, comparando com o dinossauro foi extinto há muito mais tempo do que o mamute. Então, o dinossauro, a esperança da gente conseguir o material genético para refazer o dinossauro é quase nenhuma. Porque ao longo do tempo oxida, fragmenta... Ficção científica isso aí. É ficção científica. Agora, o mamute, a gente conseguiu o material genético. Os caras acharam um mamute congelado, você já viu essa cena, né, que doido? Não, os caras vão tirando, sangra, tem sangue, então tem células, tem célula, tem DNA conservado. E aí, o que eles estão querendo fazer, na verdade, é um híbrido do mamute com o elefante. Então, isso aqui é a parada, sacou? Então, pegar o genoma lá do elefante asiático e completar com alguns genes de mamute. Para ter característica de mamute. Para ter características de mamute. Mas não é o mamute, né? Não é o mamute. Não tem como recuperar 100% do DNA dele e fazer a gestação no elefante atual. Não vai dar certo. Porque você tem questão do porte, da questão da própria gestação. Se a gente pega, fazendo uma analogia aqui, até Homo sapiens com Homo sapiens, dependendo do indivíduo, dá alguma inconsistência. Não é? Às vezes o genoma ali não dá certo, a gestação não vai para frente. Às vezes tem um casal que fica anos tentando ter um filho e eles não têm filho. Aí separa, os dois têm filho rapidão. Sacou? Já vi isso. Isso é maluco, né, cara? Alguma incompatibilidade deles ali e são da mesma espécie. Então você imagina pegar um elefante fêmea atual para gerar um filhote de mamute. Fora que, vamos supor que consiga até gerar o mamute mesmo. Beleza, consegui trazer o mamute de volta. E aí? Você tem um mamute. Eu tenho um macho e uma fêmea. E aí, você tem 2. Eles vão reproduzir. E aí, você tem uma baixíssima diversidade genética. E a gente sabe que a seleção natural... Já nasce extinto, né? Já nasce extinto. Já volta Exatamente, extinto. Já volta extinto. Porque a seleção natural ela age na diversidade genética. Vai ter uma população de 2, vai ter um filho, aí o filho cruza com a irmã. Bicho, a diversidade genética é muito baixa e aí vai dar pau. Vai dar pau. Dá para discutir a questão da endogamia, baixa diversidade genética, se um é muito parecido com o outro. Tem uma susceptibilidade a uma determinada doença. Todo mundo tem. E aí morre todo mundo. Entende? Então, igual o Ângelo falou, a seleção trabalha com diferença, com diversidade genética. Se é todo mundo muito similar, vai dar pau. Já desextingue instinto. Sabe? E na prática você pode lembrar das histórias e das famílias reais que tinham mania de achar que eles eram incríveis, que deviam ter filhos entre eles, porque assim eles iam preservar o tanto incrível que eles eram. Deu só confusão. O tanto de doença genética, pega lá o histórico das famílias reais que faziam isso para você ver. É só doença genética, porque genes que são recessivos e que se manifestam em dose dupla, e muitas vezes são raros na população geral, mas não são raros dentro de uma família. E aí esses genes aparecem em dose dupla pra caramba na família, é doença pra caramba. Isso é legal pensar, né? Porque às vezes você pensa, sei lá, eu gosto de dar exemplo do albinismo. Você tem uma determinada família que tem um indivíduo albino em 50 pessoas. Aí você vai na população em geral, é 1 para 10 mil.
Então, o gene recessivo na sua família é muito mais frequente do que o gene recessivo na população em geral. A chance de ter heterozigotos ali é muito grande, né? Uai, é muito maior do que na população em geral. Então, se escolher ali cegamente na população, a chance do cara ter o mesmo gene recessivo que você é muito mais baixa. Então, a consanguinidade ela é um fator evolutivo que joga contra. A gente chama de depressão endogâmica. Total. Né? A diversidade genética é muito mais baixa. De forma cultural, a gente eliminou isso, né? Então, a gente, assim, você não tem atração pelo seu irmão, pela sua mãe. Você aprendeu. Você aprendeu. Agora, o mamute não vai saber disso. E muito menos ele vai ter opção. Só vai ter a opção do parente. Só vai ter o parente dele ali para cruzar e já era, deu ruim. Então, assim, a empresa lá, né, a Colossal Biosciences, ela tenta fazer essa desextinção do mamute e aí a gente já criticou. Não é o mamute, é um híbrido com genes de mamute. Então, alguns riscos possíveis. A questão, por exemplo, da fêmea. Então, você pega o elefante asiático hoje, que já é uma espécie que tem um risco de extinção que já existe. Aí você vai pegar a fêmea do elefante atual e vai fazer ela gerar uma espécie que não é exatamente a dela. Então, você tem ali uma gestação de quase 2 anos daquela fêmea gerando o filhote do outro. Nem aí você pensa, né? nem é dela, tipo assim, é um híbrido, é uma coisa diferente. Então, você está comprometendo um tempo de gestação daquela fêmea para gerar um indivíduo que não é completamente igual a ela, né, da espécie dela, e é uma espécie já ameaçada. Então, você está tentando reviver um outro e evitando de conservar que já tem. Eu vi até que eles estão tentando fazer uma gestação artificial. Não vi essa, não. Uma loucura assim que eles estão tentando fazer, mas é bem difícil, né, cara? Difícil, pô. Então, esse risco aí é uma questão ética. Como é que você vai fazer uma fêmea atual gerar um filhote de outro? Já deu ruim. Outra discussão, outro risco. O ecossistema de hoje, o ambiente de hoje, é igual ao do mamute de 30, 20 mil anos atrás? Cara, interessante. Então, para o bicho que viveu lá atrás, a condição era uma. Aí eu vou lá e trago ele de volta, entre aspas, com uma condição completamente diferente da que era antes. A chance de dar certo não é ruim, vai. Porque a evolução ela acontece lentamente e ela é cheia de ajustes. Quando ficou desaparecido, você coloca de volta num ambiente diferente, isso vai gerar um desajuste. Exatamente. Se a espécie foi extinta, alguém ocupou aquele nicho. Alguém chegou para fazer aquela função ecológica. Reviver essa espécie num ambiente diferente em que outros indivíduos já colonizaram, já estão por ali, já é mais um risco. É ou não é? E... Bom, quer falar? Fala aí. Acho que no máximo ia ser assim, curioso, eu vi um mamute, né? É mais para isso. Sinceramente, assim, a empresa vai lá, chama atenção, faz esse trabalho todo. Mas, assim, jogar a ideia de uma coisa ecológica aí, uma coisa... eu acho que é isso. Justificar falando que vai fazer o ambiente voltar ao equilíbrio, isso aí é tipo, se a gente pudesse trazer dinossauro de volta, aí você ia ter lá um parque dos dinossauros. É, muito mais... Jurassic Park, né? Você ia entrar lá e ia ver... Que não tem jeito, mas os caras são tão fissurados nisso que eles já chegaram a pegar galinha e, usando epigenética, eles ativam genes da galinha inativo para trazer característica de dinossauro, porque as galinhas são dinossauros. E aí trouxeram o dente de volta, a cauda de volta e fizeram o frangossauro. O frangossauro. Doideira. Uma grande doideira, né? Assim, é curioso, mas assim, eu não consigo enxergar um investimento muito longo e com muito gasto em cima disso e como um grande benefício, mas é mais uma curiosidade. Se atenta para uma discussão, mas efetividade ecológica ali muito ruim, não justifica. E o risco, mais um, é você gastar muito recurso financeiro para isso, sendo que você podia pegar esse recurso e garantir a sobrevida das espécies atuais. Pois é. Então você imagina, vou recriar o mamute, vou recriar não sei quem. Pô, mas e o elefante asiático, e o elefante africano? Vamos conservar esses caras que já estão aí, estão, né, pelejando com as modificações ambientais que a gente imprime no planeta e vai gastar muito dinheiro com outra coisa sem garantia de resultado nenhum, né? Outro exemplo que ficou famoso também é o tal do lobo terrível. Isso né? daí a imprensa caiu matando, né? Trouxeram de volta. Foi um auê danado. Eu lembro que, assim,
a gente tem rede social e tal, assim, uma galera me mandando mensagem. Olha que incrível, trouxeram de volta. E, a princípio, assim, ninguém sabia o que tinha acontecido direito, né? Deu a impressão que eles tinham trazido o lobo de volta mesmo. De volta. Os bichinhos até bonitinhos, né? Ah, legal, Mas falar em desextinção foi forte demais, né? Pegou pesado. O que eles, na verdade, fizeram foi modificar alguns genes dos lobos cinzentos atuais com os genes do lobo terrível lá de trás. Então, eles pegaram alguns genes associados a fenótipos daquele lobo antigo, modificaram os genes dos lobos atuais e aí geraram aqueles filhotes. São 4, São semelhantes ao lobo extinto. Isso, é um híbrido. É muito mais lobo atual do que lobo extinto. Então, eles modificaram, se não me engano, ali 14 genes associados ao lobo cinzento atual e lançaram assim, rolou uma desextinção, trouxemos de volta o lobo terrível. Não é bem assim, né? Os Foi um caras grande marketing, né? É mais marketing do que qualquer coisa. Tudo mais. Então, assim, essa tentativa de reconstruir o genoma antigo tem essa função ali de ser uma atração. Vou pôr no zoológico, vou atentar para uma discussão. Mas efetividade de resolver um problema ambiental é baixa. E aí, para fazer o paralelo, tem um exemplo aqui que houve lá na América do Norte, dos caras reintroduzirem no parque de Yellowstone o lobo, né? O lobo atual, só que de outro lugar. Então, eles pegaram lobos do Canadá. Que doido. No parque de Yellowstone, em 1926, eles já não eram mais identificados, então já sumiu o lobo. E aí eu peguei os dados que eu não vou ficar decorando, né? Aí eles reintroduziram 14 indivíduos em 95 e mais 17 indivíduos em 96. Lobo cinzento lá do Canadá. Trouxeram os bichos. E aí eles meio que recolonizaram o parque. Mas veja bem, olha a diferença. Eu não estou revivendo o lobo terrível. Eu estou pegando o lobo do Canadá e reintroduzindo num parque nos Estados Unidos. E numa escala de tempo diferente. Você não está pegando um animal que desapareceu milhares de anos atrás e trazendo de volta. Ele tem dezenas de anos. Dezenas de anos. No parque de Yellowstone, 1926 para 2026, 100 anos. 100 anos. 100 anos de sumiço. Aí eles chegaram lá em 95 e 96 e reintroduziram. E aí olha que doido os dados. Como no parque tinha desaparecido o lobo e voltou, a população de cervos, elas começaram a ser controladas. Interessante. Então, olha um gancho para a ecologia aí. Você não tinha o predador de topo, voltou a ter. A população dos cervídeos lá começou a ser controlada, então diminuíram. Genial, E aí cara. o que eles viram? Que a vegetação no entorno dos rios começou a voltar. Nossa. E aí, olha que doido. Então, você já tem os herbívoros sendo controlados, a população de produtores aumentou. Gostei. Recolonizou o rio. Aí, olha que doido. Atraíram os castores. Quer dizer, que não é que atraíram, eles brotaram do nada, né? Geração espontânea, mas começou a ter um ambiente favorável para a população de castores voltar. Tá trazendo o equilíbrio de volta. Voltou o equilíbrio. E castor, eles constroem diques, né? Os bichinhos vão lá e vai construir. Olha, isso eu acho sensacional. Isso daí, cara. Demais, né? Eu fico de cara como é que eles conseguem isso daí. É muito doido o jeito que o bichinho faz. E isso mudou até a dinâmica do rio. Porque na hora que você volta com o castor e eles começam a fazer os diques e volta aquele equilíbrio... Nossa, genial, você cara. Até o rio já ficou melhor. Então, olha, você reintroduz legal, o lobo... Cara. E muda o tanto de coisa. E só pra galera entender, é óbvio que os caras não fizeram isso do nada, né? Eles sabem a importância do predador de topo. Predador de topo. O predador de topo, ele vai predar vários níveis tróficos e ele não é predado por ninguém. E ele é extremamente importante para equilibrar. Agora, não sei se você sabe, isso é uma curiosidade. Onde que foi feito o estudo do predador de topo? Quem estava estudando? Estrela do Mar, cara. A estrela do mar é um predador de topo. Aí os caras pegavam lá e estudavam ela e perceberam que quando eles removiam a estrela do mar, a diversidade do ambiente marinho reduzia, e muito. Tipo, algumas cracas tomavam conta de tudo, sacou? Interessante. Então, ela é um predador de topo. Então, provavelmente, os caras basearam no estudo, por exemplo, que já existia, e entendiam como é que era a dinâmica ali das comunidades. E sabiam quais eram os desajustes
e os problemas de remover o predador de topo. E colocaram de volta para equilibrar de novo. Pô, genial essa história aí. Não, massa demais. E é bom porque a gente sabe, né, no contexto da ecologia, que o ambiente tem resistência. Então, olha, mais um conceito aí para você lembrar. O equilíbrio populacional depende da resistência do meio. Eu tenho que ter alguém morrendo, adoecendo, tenho que ter aquele controle para que o ambiente seja viável. Todas as vezes que a gente tira a resistência do meio, dá desequilíbrio. Então, lá no parque de Yellowstone, estava um desequilíbrio, reintroduziu o lobo, voltou a ter uma estabilidade ambiental muito maior. Legal demais, né? E então, entendeu a discussão? Não preciso trazer o lobo terrível. Cara, conserva o lobo cinzento que o ambiente já vai estar em equilíbrio. Você não precisa ficar revivendo outra coisa que já deixou de existir. Então, é muito mais inteligente fazer... Tem projetos que são geniais, cara. Tem um projeto aqui no Brasil mesmo, que é o projeto que eles chamam de Arca de Noé das plantas. Já ouviu falar disso daí? Não. Pô, é sensacional, cara. Porque a gente sabe que vários biomas, vários ecossistemas, vários lugares... Não é aquele das sementes lá que guarda lá no norte da Europa? É esse? Não, esse é brasileiro. Esse é brasileiro. Tá. O brasileiro é assim, qual que é a ideia dos caras? Eles sabem que não adianta você guardar uma semente de uma planta. Fala, essa planta vai desaparecer, mas eu guardei uma semente. Isso é questão de prova, justamente pelo mesmo fato que a gente discutiu anteriormente. Qual que foi o fato discutido? Se eu tenho uma semente de uma planta germinando, eu vou ter uma baixa diversidade genética. E a seleção natural atua na diversidade genética, não adianta. Então, o projeto, as universidades federais do Brasil, elas têm uma comunicação e cada local do Brasil, quando tem uma espécie distribuída pelo Brasil inteiro, guarda um banco grande de semente. Então, vamos supor que tem uma espécie que ela vai do sul até o norte do Brasil. Massa. Então, as universidades federais de cada estado começam a guardar sementes. E, se precisar, tem a semente conservada para o replantio. E com uma grande diversidade genética. Porque pega várias... Eles chamaram da Arca de Noé, né? Da história da Arca de Noé. Faz muito sentido, ué. Achei sensacional. Então, isso daí eu acho que tem que ter um investimento muito grande. E também de conhecer a biodiversidade. Porque a gente conhece muito pouco da biodiversidade que a gente tem. E o Brasil é ouro. É ouro. Se a gente soubesse o valor que tem isso, o valor de tudo, gente, valor econômico. Sabe? Todo mundo ganha. A gente não estava nessa ignorância, sabe? O mundo inteiro é interessado em preservar as florestas brasileiras, cara. E o cerrado é a caatinga. A galera esquece da caatinga, mas caatinga só tem no Brasil, cara. Qualquer vez que você extingue uma espécie da caatinga, você tira do mundo inteiro. Um grau de endemismo muito alto, altíssimo. Né? Então, assim... Conserva o que tem, cara. Conserva o que tem. Aí dá para trazer uma discussão assim, pô, mas por que essa empresa, então, fica gastando energia tentando fazer tecnologia de misturar DNA de uma espécie extinta com outra atual para reviver? Aí você fala assim, tá, essa discussão eu acho que já superando. Reviver alguém é impossível, desextinguir é impossível, porque você não vai achar o genoma completo daquele outro. Mas, pensando num lado para dar uma salvada na empresa, se eu consigo manipular o gene de uma outra espécie, trazer e colocar aqui numa espécie atual, eu conseguiria, por exemplo, manipular espécies atuais também. Legal. No sentido de, sei lá, pegar uma planta e fazê-la resistir mais ao frio, pegar uma planta e fazê-la ser mais tolerante a, sei lá, temperatura mais alta do ambiente, entende? Mais acidez do solo. Então, nesse sentido, se a gente domina a técnica de fazer transferência de DNA de um para o outro, usando CRISPR, seja o que for, você conseguiria, por exemplo, manipular espécies atuais. Legal. Eu conseguiria pegar uma população pequenininha de ararinha azul, manipular, aumentar a diversidade genética com o conhecimento genético do passado, e aí eu conseguiria ter essa diversidade genética que é interessante. Você pega uma população muito limitada, sei lá, tem 100 indivíduos. Aí você vai lá e faz uma introdução de um gene tal que fez a diversidade subir um pouco, solta aquele indivíduo na natureza para ele espalhar aquele gene. É uma discussão que faz um pouco de sentido, porque se a gente sabe que aquela espécie está ameaçada e, né, o grau de endemismo, fugiu o nome, meu Deus, endogamia, é muito alto. Você vai lá e reintroduz alguns indivíduos para tentar salvar a espécie. Então, dominar essa tecnologia tem lá utilidade. Né? Se a gente pensar, sei lá, corais
eles não suportam uma temperatura da água muito alta. Legal. Aí tem a questão do branqueamento. Então você vai lá e manipula um pouco aqueles corais, aquela população, para resistir mais ao calor, para ter manipula a alga que fica associada a ele. Manipula a alga que está associada a ele, porque a gente sabe que corais são muito úteis. Perder banco de coral é perder diversidade absurda do mar. Porque é ali que a produtividade é alta, é ali que tem comida, é ali que vai alguém se alimentar, vai o outro predar aquele que foi se alimentar. Tem gente que vai ali botar ovos, tem gente que vai ali reproduzir, se esconder. Então, diversidade no mar é o banco de coral. Quanto Se ele mais, está extinto, já era. Quanto mais heterogêneo o ambiente, maior a capacidade de abrigar espécies diferentes, né? Exato. O oceano Muitos é bem homogêneo, nichos, né, cara? É muito homogêneo. E onde tem os corais fica heterogêneo. Por isso essa diversidade maravilhosa. Se a gente pega o oceano, você vai para o alto mar, é tipo um deserto. Tem alguns bichos transitando por ali, né? Uma baleia migrando, mas a grande diversidade é onde tem banco de coral, perto do litoral. Então, você fazer essa conservação dos recifes de corais é essencial para a biodiversidade ser conservada. Fechou? Aí eu vi outro exemplo muito legal também, que é manipular genes sacaneando alguma espécie. Tipo mosquito. Aí vale a pena. Tá vendo? Então, se você domina a técnica de transferência de genes por CRISPR, seja o que for, você pode ajudar o coral, por exemplo, a gente falou, mas você pode sacanear alguns outros indivíduos também, igual a dengue, malária, né? Você pode diminuir a fertilidade, tirar o voo, né? Agora esse cara não vai voar mais, não. Que todo mundo vai nascer não vai voar mais. Pode aumentar os genes, duplicar o gene recessivo deles, né? Se for um gene negativo para ele. Já que a gente está vivendo um momento que a gente tem perdido espécies que nos interessam e tem aumentado espécies que não interessam, tipo esses pernilongos aí, malditos, seria interessante a gente manipular eles também. Eu achei uma discussão interessante demais. Caiu na prova, né? O Enem falava lá, se não me engano, de um Aedes aegypti modificado. Eu lembro. Lembra dessa? Ele falava de um gene que só se expressava no macho, não era? Acho que ele só se expressava na fêmea. Na fêmea, eu não lembro mais. Aí você colocava o gene no macho... Porque aí o macho ia cruzar com a fêmea, as fêmeas que nascessem não iam voar. Exato. Aí a gente sabe que na dengue, por exemplo, zika, chikungunya, febre amarela urbana, caso exista, né? A gente sabe que a fêmea que é responsável pela transmissão. Isso mesmo. O macho era geneticamente modificado, mas o gene não expressava nele. E então na ele fêmea voava. expressava. Na hora que ele transferia para acasalava, a prole... né, as fêmeas da prole já não voavam. Aí a fêmea que não voa, como é que ela vai conseguir comida, né? Foi isso mesmo. Ela pode até sobreviver ali um tempinho, mas na hora de reproduzir ela precisa de sangue, né? Para poder... Ela quer ferro, né? Do sangue e tudo mais. Proteína. E ela não vai conseguir, cara. Interessante. E se a gente pensar que são doenças... malária mata milhões de pessoas por ano, né? Muita gente morre de malária. Se conseguisse espalhar esses insetos geneticamente modificados, isso aí seria uma ferramenta absurda de controle da doença. Legal demais. Enfim, então, saber nessas tecnologias genéticas abre muita porta para salvar a espécie que está muito... né, uma população muito pequena, espécies muito ameaçadas, como são os corais, controlar a população de bicho chato, com esses mosquitos desgramados, os bichos chatos. Lá em casa, a Clarice tem mais alergia, sabe? A minha pequenininha tem muito, bicho, né? pica, ela fica toda arrebentada. Eu fico num ódio, cara. Mas é isso, né? Não tem jeito. Bom, e aí, enfim, seguindo aqui na nossa discussão, tem uma questão que pode aparecer em prova sobre esses conceitos de espécie. Se a gente falou um pouquinho aqui, quando a gente fala de espécie, você está falando de indivíduos ali que têm algum nível de semelhança, são indivíduos parecidos entre si e que têm capacidade de cruzamento e geração de descendência fértil. Isso. Esse é o conceito biológico, padrão. Tanto que quando a gente dava esse exemplo assim, quando existia isso bem padrãozão só, né? Falava assim, então beleza, até tem como cruzar espécie diferente, mas quando cruza espécie diferente, vai nascer o híbrido e o híbrido tende a ser estéreo. Uhum. Tipo, cruzar um jumento com uma égua, se nascer macho vai nascer o burro, e se nascer fêmea vai ser a mula. Que são estéreis. Aí a discussão de espécie é uma coisa que a gente cria. Então, entenda assim, o ser humano criou um conceito.
A natureza respeita exatamente o conceito que a gente escreveu no livro? Não dá, cara. Você tem que perceber que a natureza é muito mais dinâmica do que o que a gente consegue descrever. E aí o conceito biológico de espécie, pensando em prova, aparece direto. Então, exemplo prático na prova do Enem, que eu lembro de cabeça, ele falava assim, tem não sei se foi costa oeste dos Estados Unidos, eu não vou lembrar exatamente, mas falava lá, ó, ali tem o coiote, tem o lobo, e né, Canis lupus e Canis latrans. Por definição, são espécies diferentes. Por definição, não deveriam acasalar. Aí você pensa, na prática, acasala? Acasala. Tem filhote fértil? Tem filhote fértil. Aí você fala assim, uai. Aí vem a prova do Enem e pergunta, a natureza está errada ou é o conceito que não abarca todo mundo? Muito bom. Uai, é o conceito. É o conceito. Tá lá o lobo passando, aí a coiota olha e fala, lobão, te pego, viu? E vai lá e pega mesmo e tem filho, cara. Filhote fértil. O próprio Sapiens, né? Cruzou, né, com o Homo neanderthalensis, Homo sapiens versus Homo neanderthalensis. As pessoas que são da Europa, elas têm uma porcentagem no material genético do DNA do Neandertal. E aí eles tentaram até pensar que existiam mais de um Homo sapiens, raças diferentes, né? Homo sapiens sapiens, Homo sapiens neanderthalensis. Depois eles acharam material genético pra caramba de Neandertal, porque tem bastante, e aí eles conseguiram ver que eram espécies diferentes mesmo, que cruzaram e geraram descendentes férteis. Legal então, demais. Não é que é sempre, mas é possível. E tem tipo assim, espécies diferentes que acasalam e dá filhote fértil. E tem outro exemplo que já apareceu na prova também, que é muito legal, que é o Canis familiaris. Você tem uma espécie só, Canis familiaris. Aí tem um indivíduo que é muito pequenininho, tipo, ele fala uma raça pequena aí, Yorkshire. Canis familiaris. Aí você olha para outra ponta, sei lá, um dog alemão, Scooby-Doo. Como que os dois são canis familiares e não conseguem acasalar? Porque se eles são da mesma espécie, tinha que acasalar. É verdade. Aí, e a pergunta apesar deles não conseguirem acasalar, existe fluxo gênico entre eles? É isso, era a resposta da prova. Existe. Porque existe o vira-latinha caramelo, que transa com todo mundo. A ideia é exatamente essa. Vai lá no pequenininho, transa, vai no grandão, esse daí é danado, sacou? Se você pensasse nas duas pontas, né, o Yorkshire e o dog alemão, pensa no macho de Yorkshire acasalando com uma fêmea de dog alemão. Como que a cópula é possível? Só se ele entrar lá dentro e ejacular e correr. Sacou? Vai ficar deitadinho. Vai lá dentro, ejacula e corre. E do contrário, é a mesma coisa. Pensa num dog alemão macho acasalando com uma fêmea de Yorkshire. A cópula é improvável. Ele mata ela. Não gera o filhote. É uma compatibilidade mecânica. A ideia é que são da mesma espécie, as duas extremidades não acasalam, mas os intermediários acasalam. Então, pensa que um gene recessivo do Yorkshire, em algum momento, pode parar no dog alemão? Pode. Não diretamente, mas os intermediários. Então, tá vendo que é um conceito difícil? E vale a pena até a gente assim, aprofundar um pouquinho nesse conceito do isolamento reprodutivo. Isso, porque legal. Existem vários tipos de isolamento reprodutivo. A gente pode separar em pré-zigótico, pós-zigótico. Pré-zigótico não forma nenhum zigoto. Então, por exemplo, um isolamento mecânico. Tem uma espécie que tem o aparelho reprodutor que não é compatível com a da outra espécie, por exemplo. O tamanho não é compatível, por exemplo. E tem outros tipos também. A gente pode ter um isolamento pré-zigótico comportamental. A gente sabe que passarinho, por exemplo, para poder o macho atrair a fêmea, ele vai cantar. Tem que ter a dança. Tem uma dança, alguns dão uma cambalhota, são coloridos. Às vezes, uma mudança ali de um para o outro já não atrai mais a fêmea. É comportamental. Tem também um isolamento que a gente fala que ele é sazonal. Por exemplo, eu trabalhei uma época com as borboletas e eu tinha que fazer levantamento de quais espécies existiam numa região. Eu não podia ir lá uma época só no ano. Eu tinha que, pelo menos, nascer aqui na chuva, porque eu encontrava espécies diferentes ao longo do ano. Então, isso gera um isolamento sazonal. Então, esses aí todos são chamados de isolamentos pré-zigóticos. E tem o pós-zigótico, que muitas vezes a fêmea até engravida e nasce o híbrido estéreo, ou então tem um aborto. É muito comum ter um aborto depois de engravidar. E também a galera às vezes fica sonhando, fala assim, mas é possível cruzar o leão, o tigre para... Gente, teoricamente um está na África ou está na Ásia, né? Para conseguir cruzar, a gente leva, junta ali, forma o ligre e tudo mais, complexo, mas não é uma coisa viável também. A ideia, então, é essa, galera. A gente tem ali as espécies no mundo,
é um evento natural a extinção. O que não é natural é a velocidade com que a coisa está acontecendo agora. Massa. Gerar tecnologia para tentar minimizar isso é interessante. Tecnologia de DNA é muito legal. Mas eu acho que a grande questão aqui é a gente tentar impactar menos. A gente fazer uma análise para o nosso comportamento mesmo. Então, por exemplo, eu lembro que eu morava num bairro que tinha coleta de lixo 3 vezes na semana. Hoje eu moro num bairro que tem coleta 6 vezes na semana. Eu desço com o lixo todo dia. Todo dia. Antes eu descia de 3 vezes, agora todo dia tem lixo. Bicho, então tem que fazer uma análise. Pô, será que essa produção de lixo é compatível? Tá certo? E aí eu tô me criticando, você entendeu, né? Talvez aumentou seu consumo. A família cresceu, né? Dobrou, a população lá em casa dobrou de um tempo para cá. Mas mesmo assim, né? Você tem que... Às vezes, abre seu armário ali e vê se todas as roupas que você tem lá, você já usou. Você abre, às vezes, eu comprei essa coisa aqui, nunca usei. Então, às vezes, a gente tem que entender que consumir demais sem necessidade impacta na economia, no ambiente, e isso está extinguindo espécie. Então, ao invés de tentar recriar um mamute, vamos conservar o elefante que já existe. Sacou? Exatamente. A gente é induzido a consumir, é induzido a degradar. E a certeza que a gente tem é que a gente vai ser extinto. Mas se a gente tem esse papo que a gente teve aqui agora, se a gente consegue ter algumas intervenções que são positivas, pode ser que a gente dure mais tempo. Perfeito, velho. Não precisa ser extinto agora. Vai, mas vamos demorar um pouquinho, né? Tá legal, né, velho? Tá vamos continuar aqui um pouco. Agora. Tamo junto, legal demais, cara. Valeu demais. Fino demais. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Valeu, galera. Discussãozinha massa. Valeu, mestrão. Valeu, Daniel. Tamo junto.